Olá, boa tarde. Estamos aqui começando mais uma live do Projeto Interlocuções. E hoje a convidada é Juliana Notari, uma artista plástica assim, sensacional. E ela deve estar entrando aqui. Eu estou só vendo como é que estão. Se está tudo certo aqui. Acho que tá tudo legal. E a ideia hoje é que eu possa passar também aqui as imagens, o trabalho dela. Torçam por mim, tomara que eu consiga passar aqui as imagens, porque aí vai ficar bem mais interessante a fala dela, o bate-papo com as imagens, com o trabalho dela sendo mostrado aqui na live. Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo. Eu tô super entusiasmada aqui para ouvir a Juliana, porque realmente a obra dela é muito impactante. Fiquei realmente apaixonada assim, com as imagens e vai ser bem legal. Vamos ver se ela entra aqui e a gente já começa o nosso bate-papo. Será que ela entrou? Eu não vi? Peraí, deixa eu ver aqui. Não. Ah, entrou. Luciana. Aqui. Eu quero ver se eu consigo botar. Oi, 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 Gilda. Boa tudo bom? tarde. Boa tarde, que bom. Olha, é um prazer ter você aqui conosco no projeto Interlocuções, que acontece já há 6 anos, Juliana, na Cidade das Artes. Nossa, A que lindo. proposta é uma interlocução da psicanálise com a arte. Começou com a literatura. Aí eu entrei no doutorado, migrei para a arte e psicanálise. E esse ano a proposta que a gente vem fazendo toda sexta-feira uma live é sobre o feminino. O tema é o Ai, que feminino, legal. que tem tudo a Ah, ver com a sua obra, né, com a sua alma, né, Juliana, com o seu trabalho. Quando eu vi, eu falei, gente, eu fiquei assim apaixonada. Foi o ai, Alexandre que ótimo. Sá Você que também está lá no doutorado na UERJ, né? Tô, tô Estamos fazendo. E o meu juntas. tema de tese, Juliana, é sobre o feminino, né? A questão da arte com a psicanálise. Então, Ai, você que vai ser legal, meu Gilda. objeto de estudo, sabe? Que Você, eu bom, vou né? me Em debruçar. processos, em poéticas, a gente é o próprio objeto do estudo, né? O artista. Tem horas Sim. que eu faço, ai, eu quero me esquecer de mim, socorro. Mas aí a gente Ah, mas trabalha com olha, os é, interlocutores. eu vou te apresentar já para a gente começar. Estou torcendo para conseguir botar aqui as imagens, né? E a gente Vamos tem aqui lá. uma. Vamos lá, vamos torcer. Então, Juliana, você vive e trabalha entre Recife, Rio de Janeiro e Belém. E Na assim, verdade, agora eu estou em Olinda, né? Eu fico entre Olinda, que é uma cidade do lado de Recife. Eu estou aqui no sítio histórico, na casa dos meus pais, nesse momento pandêmico, né? Que agora eu fiquei presa em Recife, em Olinda, no caso, mas aí eu também estava em Recife. E fico indo para Belém e Rio, né? Então eu vivo nesse meu nômade, nesses lugares e já faz desde 1 ano e meio que eu estou aqui nesse processo, porque eu estou terminando uma obra na usina. Eu acho que se as fotos derem tudo ok, aí vai dar para mostrar esse processo. Ainda está em ai, final tá em final de processo mesmo. Estamos indo para pintura. Ufa, uma obra puxa bem vida, vamos interessante. ver. Então, assim, vou fazer um resumo, porque o teu currículo é enorme, né? Mas você é artista, doutorando em arte visuais pela UERJ, pesquisadora na área de artes e também uma abordagem multidisciplinar, trabalha com diversas linguagens e nos últimos anos tem se destacado pelas videoperformances. Recebeu prêmios, né? Funarte, Prêmio Pipa, e você entrou. E também no exterior, Assim. né, Juliana? Você, Berlim, as Eu fiz as intervenções. residências e passei um tempo na França, né, em Aix-en-Provence, numa cidade que tem uma École d'Art.
Jackson Province, que é bem interessante, que tem uma aproximação muito legal com arte e tecnologia. Então, em 2009, eu fiquei praticamente um ano lá. E nesse processo também eu fui para as outras cidades, para Berlim, e deu para fazer umas intervenções, né? Os projetos de intervenções que também se está lá nas fotos, o que Não, aconteceu pois nesse é. momento. E essas Que é um intervenções trabalho você bem vai... feminino, né? Por sinal. É uma violência, né? Um feminino traumático aí. Não, com certeza que não. E, inclusive, você, quer dizer, você, a tua, estava vendo aqui também, né, que a tua obra, ela tem uma catarse também, e é confessional, né? Tem essa proposta, Tem essa. assim... Hum, Tem a biografia, ela atua aí, não que ela, né, ela abre. Na verdade, essa relação do que é, né, que a gente fala, não, os artistas falam muito do umbigo, arte contemporânea. Eu acho que isso, na verdade, é um falso problema, né? Existe trabalho bom e trabalho ruim. Existe sim. aquele que fala do próprio umbigo e o artista que consegue se comunicar, né, com uma amplitude né, de subjetividades, e tem aquele que, né, que parte do todo e chega numa subjetividade, né, no sujeito único. Então, eu acho que isso, na verdade, não faz Tá, diferença. O que faz é tá. trabalho É, a qualidade é o transcende ou talento, não. Porque né? você pode falar ali da sua coisa mais comezinha, sabe? Mais íntima ali, mas aquilo tem uma força e consegue transcender pela força do trabalho que me ultrapassa, né? Que vai além de você. Sim. Aquilo ali E eu foi já... apenas né, o gatilho para o trabalho. Né? Entendi. Mas, sem dúvida nenhuma, o seu trabalho... Você tá caindo? Não, tá aí. Tá me Parou um ouvindo? pouquinho, É, foi. parou um Mas pouquinho. tô ouvindo, ok. É da ordem da pulsão, né? Porque é algo que tem um impacto mesmo, sabe, Juliana? Assim, isso, a mim, pelo menos, assim, me capturou na alma, né? Assim, é muito forte mesmo. Eu vou tentar, vamos ver se eu consigo já aqui. Ah, eu Vamos vou testar, conseguir. né? Vamos testar ao vivo aqui. Vou conseguir, sabia? Vou conseguir sim. Deixa eu ver onde é que Vamos tá. conseguir. Estou aqui Não, cruzando os peraí. dedos. É porque tem uma parte aqui. Ah, não, mas está para cá, peraí. É do lado Ah, direito, né? tá Tem um aqui, quadradinho. aqui. Vamos começar. Ah, vai ficar. Ué, tá pequeno, né? Não tem problema não. Não tem? As fotos, elas vão, eu já vi que vão ficar meio fora de ordem, mas aí a gente vai falando, não tem Tá na problema. sequência que você me mandou, que eu vou conseguir passar É? a imagem. É, vou Tá, começar, tá? ótimo. Essa foi assim, nossa, né? Me fala né, o que foi. Gente, essa começou logo com a porrada. Essa obra aí é justamente desse período que eu venho desde 2013, que eu tenho passado temporadas em Belém. Né? Em Belém do Pará foi uma coisa assim, acho que tem um momento na minha trajetória que é antes e depois do norte, né, do Pará. Porque eu fui participar do salão lá em 2013 e fui muito rapidamente, mostrei umas fotos e passei apenas 4 dias na cidade. Nesses 4 dias eu senti que eu precisava voltar. Eu estava fazendo mestrado no Rio, então né, aquela coisa, eu banquei meu desejo, agilizei minha vida, esperei um momento, foi bom que eu ganhei uma bolsa daquele prêmio Funarte das Mulheres, então caiu Aquele no momento... 2013. 2013, eu fui a primeira lá a ganhar aquele Caramba, que prêmio. máximo. E eu fiquei sabendo, depois foi por unanimidade. Eu fiz, nossa, tem alguma coisa aí do feminino realmente chamando, eu quero júri, era toda mulher, né? E aí eu fui para Belém. E estava no Rio, no processo, já tinha feito as disciplinas. E então, vivendo, né, aquele cenário todo, muitos amigos, muitas viagens, né? Vivendo aquela atmosfera toda, né? Que é uma mistura muito forte, Belém, né? É de uma cultura riquíssima ali. Eu não conheço. Então, o Pará é uma coisa Tá. assim, tem que precisar conhecer. Não é, eu digo para todo mundo assim, é uma coisa assim que eu senti muito da energia do que tinha aqui no início, sabe, em Recife, no movimento Mangue, que era aquela pulsão das pessoas, sabe, de uma brodagem que todo mundo se ajudava e tinha um desejo de fazer acontecer, né, junto àquele caldeirão ali, né, de uma afetividade grande junto com uma cultura forte.
Mas, enfim, então nessas vidas eu fiz um curso com o Miguel Scalca, que foi uma maravilha, assim, porque eu já cheguei já fazendo esse curso, conhecendo, né, as pessoas que fazem esse curso são sempre muito interessantes, e eu fui para conhecer Marajó. E vi que Marajó é uma ilha cheia de búfalo, né? Porque tem uma história do naufrágio que vinha da Índia para um local perto, mas naufragou na frente de Marajó, a embarcação, todo mundo morreu, menos os búfalos que conseguiram nadar e chegaram lá na ilha e encontraram um habitat perfeito para eles procriarem. E hoje em dia tem milhões, muito mais do que a população, né? E aí tem uma amiga, a Rosa Mello, que fez o Brasil Visual, que é uma série de documentários que mapeia a cena contemporânea de arte. E ela estava viajando o Brasil, mapeando os artistas. E eu estava lá em Belém nesse momento. E ela ia para lá. E alguns artistas desse projeto, ela bancava, custeava a performance, como a de Laura Lima, que ela fez na praia lá no Arpoador, oh meu Deus, que deu um branco agora. O querido lá que toca o Jorge Maltner, né? Que toca lá para a Vaca do Campo, lá no Arpoador. Enfim, e Mimoso foi um desses. Então, a gente tinha esse projeto, né, de ser amarrada por um búfalo na praia de Marajó. Nesse momento, eu tinha acabado de chegar em Belém, estava meio desvitalizada, assim, sabe? Estava no Rio, não estava muito, muito feliz da vida. E eu vi aquela cena como, né, um búfalo, aquela força viril, levando uma mulher que já vinha deixando os pelos do corpo crescerem há 2 anos, isso em 2013, né? Porque era um projeto que eu estava lá do mestrado, então eu estava toda cabeluda e tinha essa relação, né? Daquela força masculina, viril, me puxando, e aquela mulher atrás com uma força de morte, que eu estou com uma caveira, uma caveira de cavalo atrás. Deixa eu E passar aí, aqui. Só vai para passando que eu mostrar. vou falando, porque tem muito Porque trabalho. assim, não está aparecendo, não? Peraí. Tá aparecendo só o primeiro, que aí eu comendo já Ah, não, pronto. agora Aí, aqui, esse e esse, né? Deixa eu botar mais para cá, que aí aparece mais esse aqui, ó, que é você sendo carregado aqui, né? e Sendo. aí no caso, eu soube durante a filmagem que a gente estava fazendo, né, que esse búfalo mimoso ia ser castrado pelo dono. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, quer que tem aí um animal com uma mulher que está se sentindo desvitalizada, que está, né, buscando essa força libidinal, né, através daquele trabalho lá, todo um risco, né? Eu passei 1 mês quase sem sentar direito, a minha bunda ficou toda arranhada, e enfim, mas o pior é que estava por vir, né? Porque aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui dormir no hotel e de noite eu decidi, não, eu vou comer o testículo do búfalo. Né? E aquilo foi, sabe, foi a pura pulsão, puro desejo, sabe? Foi uma coisa assim que juntou. E aí eu fui, né, incorporei isso que iria acontecer de todo jeito, né? Porque tem umas pessoas que acham que eu fiz isso para o trabalho, mas não, aquilo ia acontecer de toda forma. Eu apenas só pedi para acontecer dentro na praia, porque ia acontecer na fazenda, no chão, da mesma forma. E aí foi um ritual, assim, porque a gente não sabia direito o que ia acontecer. Na hora a gente ficou sabendo que era sem anestesia, então foi uma coisa mais tensa. Foi muito. A gente voltou, todo mundo, Cabelo era o apresentador do programa, né? Todo mundo, assim, a equipe toda no navio, sabe? Aquela coisa mareada. Foi um ritual, foi uma coisa muito forte, assim. E eu incorporei aquele acontecimento, né? Porque aquela energia ia ser despendida para o universo, ia acontecer de toda forma, e eu imbuí daquilo, do desejo né? Na verdade, tem um movimento antropofágico aí, né? Não é entre iguais, mas eu tô puxando uma energia, né? Vital, né? Algo Vital. E eu comi, assim, eu não como carne há anos, né? Nunca gostei de carne, eu comi aquele testículo, assim, sabe? E eu comi com vontade, porque o sofrimento, quanto mais ele sofria, mais eu comia com vontade, para aquilo ali fazer sentido, para aquilo ali, sabe, aquela crueldade ter E por que dessa crueldade? Isso acontece, Gilda. Na verdade, isso acontece a toda hora, né? Com os animais que a gente come na compra do supermercado, né? Essa industrialização da rede, né? Da agropecuária. Então, é um processo muito, muito cruel, né? Eles não querem gastar anestesia com o animal. Eles acham que o animal é um objeto, né? Tem que servir, tem que...
né? Os O animal né? não tem alma, o animal pode sofrer, que, sabe? Esse outro, o animal é o outro do outro do outro, que ele fica ali naquela condição de subjugado que, sabe? Nossa, mas aí É você terrível. transformou isso, né, assim, em arte de uma forma incrível mesmo. Deixa eu passar para. Ah, não passou demais. Aqui é você. Aqui já É. Aí é o forte. testículo, né? Enorme. É. Ele tem todas as texturas que você imaginar de uma carne, desde do Ah, nervo, a carne. E era quente, né? Porque foi na hora, assim. ai, E foi uma coisa assim muito, muito. Teve um amigo que foi para lá depois de 4 anos, que isso foi em 2014, né? O Vitor, ele foi lá com a companheira dele, aí ele chegou, me mandou um áudio de lá. Ele foi lá na Vila de Pesqueiro, que foi onde eu fiz esse trabalho. Ele fez: Juliana, você tem que vir aqui, você não vai acreditar. A população, as pessoas contam como foi seu trabalho. Cada um fala de um jeito, e assim, todo mundo sabe, virou uma lenda, uma história, sei lá o que é que virou. Você tem que vir aqui, vai ser super importante, e eles vão adorar. Aí gente. Mas foi um ato, né, assim mesmo, que cria uma ruptura. A partir de um ato, né, nada mais será como foi. Né? Quer dizer, eu acho que alguma coisa, alguma ruptura você deve ter promovido mesmo, né? A partir desse ato. Né? De parar para pensar, para poder olhar para isso até, né, Juliana? Assim, vamos olhar para essa situação, né? Uma coisa assim também. É porque como eu me jogo, eu me abro muito ao acaso nesses trabalhos, e isso tudo porque eu já estava há um tempo em Belém, eu já estava participando, viajando, participando do ambiente, né, com as diversas culturas, as diversas amizades. Então você vai imbuindo aquela energia e você se abre. Por isso que eu digo, essas residências que a gente faz de um mês, para mim não funciona. Para mim a coisa vai funcionar depois de 3 meses, 6 meses, é quando eu, né, começo a sentir o lugar. Então, é preciso ter muita confiança para você se lançar Sim, dessa forma, sabe? Se sim. deixar. Esse búfalo podia ter corrido comigo, né? Ele ia ser castrado justamente porque ele estava correndo atrás dos outros búfalos e o dono precisava dele para trabalhar. Olha só, é bem o processo civilizatório, se você for ver freudiano, né? Ele já era um búfalo adulto, normalmente se castra jovem. O dono dele era um morador da Vila de Pesqueiro, um pescador, que usava ele para fazer passeio na praia. Então, ele foi castrado para poder trabalhar, porque ele era o sustento do búfalo, do homem. Todo Ou dono, né? seja, é a castração em prol da civilização, literalmente, né? Do processo do trabalho, do trapólio ali, da tortura, do processo que faz. Né? Que E coisa. por isso que eu faço questão de comer com garfo e faca. Inclusive, os moradores de lá foram super, sabe? Porque foi tudo muito rápido. Eles foram, a gente não sabia o que ia acontecer. E eu comi com garfo e faca. Tinha horas que eu tinha vontade de pegar aquilo, porque eu me imbuí daquela energia, né? O meu Devi Búfalo veio à tona, né? Foi muito mais uma minha animalidade que foi invocada do que a humanidade do búfalo. Então, eu fui naquela energia. Eu tinha vontade de pegar aquilo e comer com a mão, mas eu lutava contra essa pulsão porque eu queria que fosse o garfo e faca, aquela coisa da civilização, da castração, sabe? Eu estou ali numa coisa extremamente cruel, mas eu estou ali civilizadamente tentando dar conta de comer aquela dificuldade, né? Entendi. Colocando em cena, né? Encenando algo ali, né? Dessa violência. E o artista tem esse desejo decidido, né? Se lança mesmo e vai com tudo. É isso que você está descrevendo, né? Quer dizer, é próprio mesmo do ato do artista, né? Assim, E a mostrar. performance, ela é uma linguagem muito propícia para isso, né? Para esses processos todos. Fala um pouco para gente, assim, né? Do que é esse processo, como é que é. Eu sempre fiz, né? Eu acho que a performance é a linguagem dentro do meu trabalho, que eu sou mais, sabe, onde eu me sinto completa. Na verdade, é onde está a minha potência maior, apesar de que eu trabalho com vídeo instalação, tudo. E esses trabalhos, eles são pensados como vídeo performance, só que na hora também acontece a performance, né? Porque eu preservo sabe, um mistério. Eu procuro deixar um acaso que eu passo a não querer. O Didi Huberman tem uma coisa muito interessante que ele fala do não saber na arte, né? Aquilo que a gente quer, a gente tem um desejo de sutura autossatisfatória, como ele fala, que a gente quer ver a imagem, já quer, né, ver os símbolos, ver os estilos, fazer uma apreensão, né, aquele do sujeito
kantiano que quer racionalizar tudo aquilo, mas tem coisas que você não precisa saber. Então, e é aquele não saber que vai dar espaço para se pensar. Então, eu uso um pouco esse raciocínio que o Didi usa, o Didi Huberman usa para analisar uma historiografia da arte, né, que não é, né, que é mais aberta justamente ao trauma, né, a rasgadura, como ele chama, como esse processo. Então, eu deixo em aberto muitas questões. E aí, na hora da performance, nem eu, nem a equipe sabe o que vai acontecer. Então, aquilo ali vira um ritual porque faz com que haja uma reciprocidade, um testemunho com todo mundo ali. Então, no instante já. No instante já, a gente não sabe. Na hora que eu fui, eu tenho um trabalho que eu fiz lá no cemitério da Soledad, em Belém. Então, eu abro, o túmulo já estava aberto, eu não violei, eu fiz tudo, eu tenho todo o cuidado, né, de proteger a equipe em termos legais também, né? E na hora que eu ia tirar os ossos daquela urna que estava violada, lá que tinha uma água, eu não quis saber logo de cara quem era a família, quantos corpos eu ia tirar dali de dentro. Então, tudo aquilo potencializava a ação, né? Então, uma hora que eu olhei assim, estava a equipe toda... sabe? Então, acontece uma performance ali, além da vídeo performance, né? Então, eu fico com 2 trabalhos ali. Eu fico com a vídeo performance, que é exibida nas instituições, no mercado, que isso faz parte da cadeia produtiva da arte, eu acho importante. E tem aquela experiência ali, né? Que é uma experiência realmente que tem lá a potência da performance. Quer dizer, que é algo que ali você desperta, e é algo que você não sabe, quer dizer, você não tem controle nenhum, né? Não. Eu tenho uma coisa que eu vi. É como se eu montasse a estrutura para eu poder me jogar. Né? Tem um plano, tem um planejamento. Tá, tem um planejamento. Né? Porque senão você vai e morre e se estrepa, né? Não tem. As coordenadas estão ali. Né? Não tem. Tá. Ele E aí você vai. Vamos passar para esse aqui, que eu acho também assim, esse é. Eita, esse era o último, tá ótimo, tá de trás para frente, mas não tem problema. Vamos lá, eu acho bom esses acasos. Esse trabalho, na verdade, é o que eu estou construindo. Isso aí é um projeto de como eu, mais ou menos, né, como vai ficar a obra que eu estou fazendo na Usina de Artes, que é um projeto muito interessante aqui na zona da Mata Sul de Pernambuco, que é a Bruna, né, Pessoa de Queiroz e o Ricardinho Pessoa de Queiroz, que eles tinham uma usina, né, era uma usina de cana-de-açúcar, né, que faliu, né, nos anos 30. Ela foi a maior usina de álcool do Brasil, acho que é nos anos 30 ou 20, não sei. Enfim, então essa usina está sendo agora tamanho do arte. Então é tipo um mini iotim, sabe? Com um jardim maravilhoso que está sendo revitalizado. Com vários artistas lá, sabe? Vai ter agora do Garaicô, aí Olho de Freitas, Paulo Bruschi, Márcio Almeida, Marcelo Silveira, a Frida Baraneck. Tem muita gente lá. Tem cada vez mais chegando mais artistas bacanas e o lugar é lindo. E essa obra é uma obra que já vem de um processo que já... Essa obra é interessante ver, né, o rastro das performances, porque ela vem de uma performance. Se chama Doutora Diva, que na verdade a gente vai chegar nela. Como a gente está indo de trás para frente. Então, Juliana, só uma coisa. Olha só. Passa outra para ver. Não, porque tem uma pergunta que a história retrata muito bem a veracidade humana, a atitude extremamente cruel frente aos outros seres, os animais dos quais se serve de todas as maneiras. Está lendo? Estou vendo. Eu não sei quem é que está falando, porque eu não sei se você conhece. Teb Nassi fez esse comentário aqui. Não conheço, mas assim, é isso, né? É justamente isso. O animal, ele... né? Tem a maldade, essa crueldade com os animais, eu vou te falar, sabe? É algo que parte do coração da gente mesmo. É o início, né? O início do outro que vai poder ser subjugado e que daí vai passando para todas, né? Para o negro, para a mulher, para o indígena. Sim, né? Isso começa com o subjugamento do animal, né? É inferior, ele não fala, ele não sente, ele não pensa, ele não tem alma, começa por aí. Então, ele funda essa sabe? Essa coisa de opressão, de subjugar. É a Tereza Renassi que fez esse comentário. Olha, aí tá ela.
Ela tá branca aí, é a diva, né? Porque, na verdade, a Caramba. performance se chama Doutora Diva, que eu coletava sangue e abria essa fenda, eu vou mostrar mais adiante, né? Ela vem dessa performance, ela deriva disso. E essa ferida, ela tem 35 metros e tá por 16 de largura, é enorme. A gente tá tendo que trabalhar agora de rapel lá, porque fica perigoso também, né? Então, ela tá aí passando pelas fases do concreto armado. Primeiro se escavou. Vê a outra, Gilda, se vai ter o processo. Tem sim. Estão todas aqui. É Pronto, essa? olha os meninos trabalhando lá, Ah, estão lá dentro, é. estão lá dentro. Tem uma outra também, eu acho que vai passar, que é legal mostrar, porque ela foi, olha, construída, né? Foi manualmente, inclusive foi um processo muito, né? Porque eu achava que tinha que ser com máquina, que era muito grande, mas o engenheiro foi ótimo, que ele ficou, não, tem que ser na mão, tem que ser na mão, senão a gente vai perder, né? Os relevos, isso não dá para fazer com máquina, porque está super demorado o processo, mas está ficando muito bacana, né? E a gente pegou a Hum. pandemia no meio, e E aí é você, mais no início. e você vai, quer dizer, você consegue visualizar, Juliana? Se você visualiza e vai coordenando ali, é Vou assim, coordenando. Eu fico lá, né? Fico muito tempo na usina, passei mais tempo, agora que está na fase de finalização. Primeiro eu fiz uma residência, né? Porque o projeto na usina, você faz uma residência. Alguns artistas vão para lá para pensar o trabalho, né? E eu fiz essa residência. Eu fui para lá, passei um mês, eu acho, foi mais ou menos isso, e fui várias vezes. E lá é que eu concebi esse trabalho, né? Tendo você contato com o visualiza espaço, visualizando tudo. e vai. Esse aqui, esse eu achei, Olha, quando eu isso é o olhei, a primeira. início. Hã? Isso é o Eu início, né? achei assim impressionante, porque nas entranhas, né, assim mesmo assim, É nas até outro dia entranhas. parecia uma vagina, né, assim, não sei. Na Hã? verdade, é uma ferida vulva, né? Eu não Tá. quero. Teve um momento que eu cheguei lá e os meninos estavam fazendo, né, junto com o engenheiro, eles estavam fazendo a vagina muito literal, os lábios. Aí eu fiz, não, gente, não, vamos desmanchar isso. Mas por que vocês estão fazendo assim? Eles, porque a gente entende muito disso. Aí tá, mas então vamos, né? Porque eu não quero que fique, né? Eu quero que seja uma ferida, porque é uma crítica também, né? É esse processo de destruição, né? Ela tá ali dentro de uma área, aquilo ali é Palmares, é a área de Palmares, é Chachel, mas que faz todo, né, um entorno com Palmares, que é uma área de resistência, né? Os Zumbi dos Palmares, então área da cana-de-açúcar, aquilo ali era tudo floresta, então a monocultura que destruiu, né, desmatou muito a região. Então, aquilo ali é uma grande ferida na Mãe Terra, uma grande ferida em Gaia. Então, essa ferida, eu não posso perder, não quero perder essa Não, formato de ferida que eu faço numa montanha, né? E, espetacular. e faz a relação com o feminino, né? Que é Sim. justamente a violência, né? Uma área do Não, Nordeste. e essas dobras também, né? A lembrei da Adélia Prato que diz que a mulher é desdobrável, né? O Lacan também tem essa questão da mulher, né? Que Teve um realmente. Hã? comentário de uma pessoa local que fez assim: imagina quando ela levantar, né? Imagina quando ela levantar, né? Que Uma, ela, como imagina, porque ele vê uma vagina gigante, né? Ali, porque a vagina, essa vulva, essa ferida fica meio deitada assim, né? Na montanha. Então, na entendi. cabeça dele, ele fez: imagina quando ela levantar, vai levantar uma gigante, né? Vai dar a terra que vai levantar e vai expulsar todo mundo daqui. O Juliana tem a pergunta da Márcia, uma psicanalista, perguntando assim: como entra seu corpo? Você diz que a performance é sua opção. Do que se trata essa escolha de colocar o corpo na arte? Desde que lugar simbólico que o corpo entra? Te faz essa pergunta interessante. Na verdade, meu corpo é meu principal território de expressão, né? Seja ele desde o começo da minha trajetória nos desenhos, nos objetos que sugeria seres híbridos, né? Na vida instalação. Então, eu usava também corpos não humanos, né? Como, por exemplo, dos jabutis, que eu usei 30 jabutis investem, que é uma vida de instalação que eu fiz. O próprio Mimoso, né? Que eu conto a cena comigo lá, com a protagoniza. E eu nas performances, né? O meu corpo, ele entra aí como
Na verdade, é aí onde entra a questão do feminino também, né? Porque eu acho que como o corpo é meu principal território de expressão, ele sempre vem acompanhado de alguns temas, né? Por exemplo, desejo, a relação de testemunho e cumplicidade, perversidade, linguagem, subjetividade. Tem uma série de questões, vida e morte é muito presente no meu trabalho. E o feminino, só que esse feminino eu via numa dimensão mais traumática. Né? Por isso que antes, apesar de sempre meu corpo fundar dentro da minha obra a questão do feminino, mas numa dimensão traumática. Eu não conseguia me enxergar ali dentro das obras das artistas que tinham cunho, né, que a questão da política identitária, da questão de gênero, era mais, né, articulada com força mais veemente na cultura, né, e na política. Então, não era minhas obras, elas não passavam por essa forma, dessa forma mais contundente, né, de uma forma. E eu via isso nesse feminino traumático que se expandiu, mas a partir de uma experiência que eu tive desse meu último trabalho, Amoamas, que é que eu vou na Samaúma, que é uma árvore que eu acho que vai dar tempo de mostrar. Eu entendi que esse feminino traumático que funda, né, através do meu corpo, né, o corpo da mulher no trabalho artístico, porque tudo isso é a partir do corpo da mulher no trabalho artístico, né, em relação com a arte. Né, que, na verdade, tudo isso se liga no que tem o mesmo pano de fundo, né, seja as questões feministas, o feminino traumático, que é justamente a contraposição do corpo feminino, do corpo da mulher, a uma sociedade patriarcal, falocêntrica, sexista, né? Então, tudo isso vai junto. Então, de uma certa forma, aquele meu medo que eu tinha de ser enquadrada numa... Né? Porque, na verdade, como minha obra tem várias camadas, eu tinha medo de assumir, na hora de falar um discurso, né, das teorias feministas mais veementemente, porque eu tinha medo de ficar enquadrada, né? Porque se tenta, né, se faz isso, o mercado, né, todo o processo envolve esses enquadramentos. Eu tinha muito medo disso, então eu me afastava. Né? Tinha meninas, até as mulheres mais jovens tinham uma raiva, assim, ficavam, poxa, Juliana, não dá para ver que tem, mas calma, eu fiz, né? Porque eu sou de uma geração, por exemplo, minha mãe, né, a contracultura, os anos 60, então pega a terceira onda feminista de uma forma mais contundente, né? E agora a quarta são as mais jovens que eu tenho 45, né? Então, assim, eu fico meio... Achei se tivesse até uns 30 anos, sabia? Falei, gente, que a menina bom. novinha desse jeito, então que bom! Que coisa, Juliana. Nossa, olha, mas é impressionante mesmo, sabe? Eu vou passar para... esse aqui também, porque a gente tem uma hora lá. Tá muito engraçado, porque tá tudo de trás para frente, mas eu tô achando ótimo, assim, que é um desafio. Gente, aí, que é isso? Fale esse é o rio, né? O rio lá do Cumbu. Vamos passar mais uma, Gilda, por favor? Essa aqui. Aí, essa não? Não, essa aí tá. Aí. Essa aí aqui. Ali era a obra lá da usina, né? A Diva. Aí ainda a ilha, a entrada do vídeo, isso, na verdade, da vídeo performance Amoamas. Na verdade, Amoamas é Samaúma, é a palavra Samaúma de trás para frente. Aí é o final da performance, que é justamente essa performance que me, sabe, que me deu coragem para assumir o lado feminista da minha obra, que já vinha desde o início. Assumir de uma forma mais, né, assumindo o discurso, na verdade, junto com o feminino traumático. Que aí eu fui nessa árvore. Na verdade, a Samaúma é uma árvore que é considerada pelos povos da Amazônia como a árvore, a mãe sagrada, né? Ela é a árvore que ela faz, é a axis mundo, que faz a ponte entre o céu e a terra. Ela cura, os xamãs fazem invocações para ela. Então, assim, ela é a grande mãe. Ela tem raízes super profundas, né? Que, assim, onde tem Samaúma, tem sempre água em torno dela. E essas raízes, as águas delas são usadas pelos xamãs pelos pajés, para curar doenças renais. Também dizem que o chá faz as mulheres engravidarem. Enfim, é uma entidade feminina de uma força, assim, absurda. Você chega perto da Samaúma, você já sente. E eu fui fazer um trabalho que vai ser lá depois, que eu fazia na parede, escavando, que era a doutora Diva, no tronco da Samaúma. Eu me sentia super culpada por fazer isso, no tronco não, na sapupema, que é a raiz da Samaúma, porque eu ia ferir a árvore, né? Só que aí a árvore é gigante e o que eu faço é apenas isso aqui, sabe? E eu conversei com o pajé, ele super me
autorizou, assim, e, aliás, me incentivou a fazer, porque ele entendeu o trabalho, e aquilo me deu uma, sabe, me Que apaziguou. força, né? Que coisa, lá nas entranhas mesmo, né? Deixa eu mostrar outra Nas foto. entranhas, isso daí foi bem nas entranhas. E eu passei, porque quando eu fazia antes, eu fazia com sangue de boi. Inclusive, quando eu fui fazer na Vermelho, lá na Verbo, eu levei o sangue de boi daqui de Recife, sabe, congelado no avião. Na França, tiveram que achar sangue de porco lá. Eu fazia com sangue de animal, né? E aí, nessa daí, da árvore que eu ia fazer, numa entidade viva, né? Num ser vivo, a árvore Samaúma, né? Eu queria usar meu sangue. E aí eu tirei um DIU, que eu usava um DIU de hormônio, que eu tenho adenomiose, que é uma doença no útero, que eu uso um DIU de hormônio como remédio, né? E aí eu tirei esse DIU, não quis nem saber, para colher o sangue. E eu colhi sem nem saber por 9 meses. E aí eu fui para fazer esse trabalho. Eu abro lá, eu entro mesmo com a roupa que eu faço, doutora Diva, que é uma roupa que lembra um pouco um médico, né, uma enfermeira. Entro na floresta, acho uma e vou cavando com escopo e martelo, faço essa ferida, que é o mesmo formato da Diva que está lá na usina de arte. E aí eu banho com meu sangue menstrual, boto o algodão, enfio o espéculo vaginal, que aí é onde entra, né, a questão da crítica, a questão do controle do corpo da mulher, né, da submissão e essa imposição, né, que aí a gente vai ver muito em Caliban e a Bruxa, todo esse processo, como é que se dá. E, meu Deus, o tempo não dá para falar muito. E aí eu coloco isso e deixei lá essa ferida. Só que depois de 2 dias eu fiquei sonhando, fiquei agoniada. Eu fui lá e fechei para fechar a ferida, né? Porque na hora eu terminei sem fechar a ferida. Eu terminei, o drone sobe, é bonita a cena, porque ele mostra como aquela feridinha em meio àquela imensidão, né, da floresta, né, um nada também, e ao mesmo tempo está ali. E o rio, aquele rio avermelhado que parte, aquela água já era vermelha. Ficou super bonito quando termina o trabalho e o rio, né, veio vermelho, aí puxou mais um vermelho na edição. E parece que o sangue fica ali, né, como está agora, tudo queimando, tudo sangrando. Tudo sangrando, tudo, né? Mas enfim, depois de 2 dias eu fui lá e fechei a ferida. Só que foi uma coisa tão assim que eu fui que eu não consegui esperar a equipe. Eu fui embora, marquei com o barqueiro, peguei o material, fui lá e fiz um ritual lá que eu botei era uma crucifixo que eu tinha ganho da minha avó. E eu enfiei lá dentro, sabe, na ferida e coloquei com barro, como o pajé tinha me ensinado, né, para fechar. E, enfim, deixei lá, tipo, né, a entidade Samaúma tá lá com minha ancestralidade trabalhando, né? E foi bem interessante, assim, foi super místico, foi muito bonito esse trabalho, assim, foi uma coisa de cura, de ancestralidade. Que força mesmo, né, desse mito familiar, né, algo mesmo. Agora você é como se você pudesse, né, Juliana, assim, de uma forma, claro que a castração é imaginária, é uma estrutura imaginária, mas você é como se você conseguisse representar algo, assim, simbolizar mesmo através desses rituais, né? É aí onde vai chegar o real, né? O real lacaniano, o real dramático. Eu acho que esses trabalhos, eles chegam, sabe? É uma tentativa de se aproximar desse real, né? Que é justamente aquilo que o Lacan fala, né? Que o real é a linguagem que é recusada, é o que recusa a formalização. Então, esses trabalhos e o acontecimento real, ele é muito da ordem do inesperado, né? Do acaso. Então, esses trabalhos têm essa violência do acaso, têm essa aproximação. Então, eu vejo muito como essa aproximação, sabe? Por isso que eu falo do feminino traumático, é quando ele se aproxima desse real. Sim. Né? E você sabe que tem uma frase do Lacan na terceira que diz assim: o real é a vida, que é fantástico. Olha, né? É a vida, né? E é isso que você faz, né, com a tua obra, né, Juliana? Assim, você bota isso, né, algo da vida, né? E eu realmente eu vou me construindo com o trabalho. É um processo assim, é verdade, assim, o meu tipo de vida, o tipo de vida que eu optei, está muito ligado assim, a performance, o trabalho funciona como episteme. Eu vou ali conhecendo e me conhecendo. E quando eu fiz o Parto Fez Mimoso, os meus amigos em Belém disseram que eu tinha voltado diferente.
Não sabiam o que tinha acontecido Imagino. na É performance. Eles capaz. falaram, Juliana, tu tá diferente, a gente não tá entendendo o que é que tá acontecendo. Claro. Aí eu expliquei. Ou seja, há né, para eu fazer esse trabalho, eu tirei um dia, eu corri, né? Depois tive que correr para o médico para tomar ferro, babá, porque No corpo, né? A Márcia que está dizendo então nessa impossibilidade do réu, entra o corpo nos, né? Quer entra o dizer, corpo. O é o corpo corpo entra no meu claro, processo. claro, É. claro. Nos E ele 9 sai meses que eu diferente. estava sangrando na minha lua de mel menstrual, que durou pouco, porque É deu um tudo errado. Assim, não acontecimento foi? de corpo, né, Ju? Tem um É, acontecimento no corpo, né? no Do corpo. corpo que você entra aí, que é o real do corpo, né? No teu trabalho, que é muito impactante mesmo, né? Assim, e de fato você sai diferente. Não tem como. Não tem como Não tem você. como, assim, são experiências que você passa, assim, quando eu tirei também, né, aqueles ossos ali de dentro daquele, é um outro trabalho que eu não vou mostrar. Então, você lavou, a gente não tem imagem aqui para mostrar, mas eu vi essa obra sua. Ah, Você, sim. eu acho que você não me mandou, não, né? Alguma imagem dessa. Deixa eu ver se tem aqui, mas eu acho que não. O quê? Não, desse do cemitério você não mandou, não. Ah, do cemitério mandei não, é Soledade, não mandei É, não. Mandei as não. obras mais relacionadas, porque na verdade eu fui muito empolgada, né? Porque eu coloquei a experiência artística e o feminino e o feminino performático para além do trauma. Então, ou seja, são duas questões muito complexas que para Muito. falar numa Mas hora olha, a imagem já não diz dá. muito, né? É impressionante. Esse, É esse por isso que aqui, eu fui pela experiência artística mesmo, porque teria que ser outro. que é Esse daí também é fantástico. uma performance que foi mais um exercício, né, daquela mas aí ficou mais matérica. É uma grande ferida que eu fiz na galeria na Márcia Traba lá na Marta Traba, né? Na Não Memorial da foi no, América Latina. não são vidros, não, porque tem um que você faz também Ah, de tem uns que vidro, é que vidro. você Esse não tá aí caminha, não, que é não está Simbebex, é também, bem né? interessante. Esse é Que é, impressionante. Você que é vai. meu próximo projeto agora, fazer ele no Rio, Recife e Belém, em praça pública, só que com a pandemia agora ficou tudo parado, em circular. Uma Nossa, forma isso eu circular. achei Sai do assim. linear e entra no círculo. Então é bem, bem legal esse projeto. E a Tem que questão do começar pé, a né? andar com ele. Você caminhando ali em cima, você caminha nos vidros, né? Não, eu Nessa não questão. caminho, eu ando por entre o caco de vidro, né? Meu objetivo, na verdade, é passar ilesa. Eu não quero me cortar, eu quero passar ali, ok, sabe? Não é aquela coisa da bariarte, né? De Tá. dar o sangue, aquela coisa. Não, acontece de eu me cortar e as extremidades são muito irrigadas, aí sai aquele sangue, todo mundo fica meio. Mas é muito, né? Eu tenho aquilo ali não faz nada. Eu Tá termino, boto meu legal. sapato, tá ok. Esse sapo ali, dali, se você vai desviando, né? A questão Eu do vou desviando do desvio, perigo. É muito mais poético, é muito mais tenso. poético. Porque se fosse for passar por cima, não dava nem o primeiro Não, passo, não, pelo né? Só amor de faquite. Deus. Não, É, aí não. é Deixa eu ver. justamente esse desejo de sair do perigo, de escapar do perigo. Sim, sim. Porque aqui você está começando o teu trabalho, não é isso? Porque a gente começou com o Esse primeiro. aí é um experimento que eu faço justamente porque eu busquei todas as fotos que eu trago a figura da ferida vulva, né? Que está lá desde. Essa daí eu chamo spout. Passa mais um pouquinho, Divisão. mas por favor. Porque quando eu estava em Berlim, eu tive eu tive a ideia de fazer a intervenção, na verdade, quando eu estava em Berlim, porque na França, né, em Expo, eu me sentia mais, tem aquela coisa de você ter mais à vontade na rua, tudo. Então eu comecei, na verdade, foi o meu primeiro pensamento de uma intervenção urbana. E Gilda, se passar um pouquinho mais rápido, a gente vai chegar lá. Tá, peraí, deixa Isso eu que eu tô passar falando. então aqui. Esse aqui. É Isso é você. spout, mas isso é spout Ah, é spout, na verdade, que eu faço uns trocadilhos, né? Eu misturo alemão com português nesse, que é uma performance. Mas o próximo aí tá. você vai ver, que Esse é aqui. esse aí. Esse, tá. Isso aí, na verdade, são projetos. Né? Isso aí é a Casa da Cultura em Recife, que é uma antiga cadeia. Então, eu comecei a fazer os projetos dessas feridas em monumentos. Deixa eu te mostrar a próxima. Tá, botar. Olha. Esse é o detalhe dessa. Isso aí é no MAC, alguns lugares. Isso aqui é numa ficha lá em Berlim, que era um projeto, só que o banco estava nessa parede. Foi muito engraçado, porque eu fui mostrar para a curadora, ela fez, está maravilhoso, como é que a gente vai tirar bancos da parede?
E Quer dizer, eu prefiro o seu trabalho, mas a gente sempre vai ser difícil. você E botou a castração lá assim, né? É era impressionante ferida, isso. isso foi em 2009, né? E Botou a aí eu fiz fratura a fratura exposta, posta, gritando ali. gritando. É, nossa. E, e aí, como não deu para fazer em alvenaria, tudo que isso, na verdade, eu estou realizando agora na usina de arte. Eu estou fazendo essa grande ferida, só que por 37, 35 metros, né? Bem maior do que eu imaginava, numa montanha. Né? Porque eu Nossa, queria fazer isso de todo jeito. Aí eu genial. comecei a fazer com cartaz, sabe? Eu coloquei em algumas cidades, eu saia colando cartazes, em alguns cartazes grandes. Gente, olha aqui esse E aqui também. Embaixo também você botou, né? Esse. isso aí é na Holanda, eu fiz, era um tapume, eu colei lá o cartaz. Então eu saí colocando nas cidades que eu ia na Europa, eu saía colando tudo, assim, tá ferida em todo canto. Mas o meu desejo mesmo era fazer a própria, né? Mas para fazer a própria teria que ter uma arquitetura que suportasse uma outra construção em alvenaria por trás, para fazer a barriga, né? Toda o trabalho de uma ferida realmente, né? Que Simulando coisa, uma ferida. que coisa assim, interessante. E aí você tem apoio, assim, as pessoas te ajudam, né, assim, em Berlim, né, Ah, isso aí Amsterdã. era engraçado, porque quando eu fui fazer isso, eu andava em alemão com escrita, né? Porque muita gente às vezes não falava inglês em Berlim, incrível. Mas aí eu botava lá, sou artista, por favor, não me prenda. Estou fazendo trabalho de arte, eu tava com esse negocinho assim, se o Porque policial eu vier. imaginei isso, quer dizer, como é que essa como é que, né, a parte operacional, né, a logística disso não deve ser muito simples, né? Precisa às vezes uma coragem, Tá, bastante coragem imagino. também para Isso a fazer gente, algumas coisas. eu faço ideia. Agora aqui É, era o começo, né? Que a gente, deixa eu ver aqui, que eu tinha, aí era já. assim. Aí pronto, aí é Ah, o tá. começo de tudo, que é quando eu faço lá em 2003, quando eu estava morando em São Paulo, esse experimento, né, com o espéculo, com o sangue e a ferida. E aí dessa performance saíram esses trabalhos todos que a gente está vendo aí, né? Que aí chegou no início, a gente veio de trás para frente. Que interessante. A gente vai Né? terminar também a live, então, né, de trás para frente, porque já tem 10 minutos aqui. Pra De gente... trás para frente. Que coisa Isso curiosa. O é retorno do interessante. real. É o retorno do real, né? Em busca do real, estamos aqui. É, E pena que a gente assim deu para mostrar o genial. trabalho, falar um pouco do trabalho assim rapidamente, mas é interessante, né? Eu queria muito poder ter tempo de falar da questão do feminino, né? Dessa coisa do Vamos feminino falar. traumático. É Vamos falar justamente disso. isso. Eu acho que não sei se vai dar tempo, porque a gente vai entrar num assunto que é mais, né, que vai requerer. Durante, quando eu estava lá em Belém, aí teve a Bia Morgado, que é uma pesquisadora de arte, estava fazendo pós-doc dela. Ela fez uma entrevista para mim, para botar até sair uma revista Imagofagia, numa revista argentina. E aí ela me fez, dentre outras perguntas, a seguinte pergunta: por que essa ferida, essa imagem da ferida estava em tantos trabalhos meus, desde as diversas linguagens, né? Por que isso se repetia? Eu fiz isso é uma pergunta que pode ser respondida e que não pode ser respondida ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque existe, aí é que eu entro na questão de uma análise psicológica, psicologizante da obra. Porque uma vez eu estava contando esse trabalho e tinha, informalmente, assim, no bar, tinha uma psicanalista freudiana e ela falou que achava que eu tinha sofrido algum abuso quando era... Ai, que bobagem, né? Foi bem, né? Bem ipsis Nossa, ai. literis. E aí eu fiz, não, eu acho que não, porque eu não tenho um sonho, eu não lembro de nada, né? E aí ficou aquela coisa, né? Que é justamente essa leitura, né? Das causas, dos efeitos. Que é essa leitura justamente que, né, que o Rancière vai, no inconsciente estético, vai problematizar, né? E que vai trazer, assim, né, justamente os vestígios, os detalhes insignificantes que tem sentido, né? Que tem sentido, aliás, que não tem sentido, que vão trazer, que está além você de vai mim. construir algo, né? Também
Assim, a partir até da tua obra, você poder construir algo a partir dela, né? Sim, justamente. Não é algo, né? A posteriori, né? A Claro, posteriori, isso claro. vai além de mim. Esse é um Além, trabalho assim. Imagina minha ancestralidade, quantos, né? As mulheres da minha família, a memória celular, por quanta violência elas não passaram, né? Então, todas tudo podem. isso vem, né? Como a Emanuele Cotia fala, gente, eu divido, né? Eu sou várias espécies, eu vim daqui de Sim. bilhões de anos. Minha gata tem 2 olhos igual a mim, tem um nariz, né? Tem 2 orelhas. Então, assim, a gente é muito mais. Então, se essa leitura, né, né, que seria que a gente Freud faz, de uma certa forma, né? Que vai atrás dos rastros, dos detalhes, né? E procurar o inconsciente, as causas inconscientes, ela reduz muito, ela empobrece a leitura do trabalho, né? Não, mas Então, o Freud, porque tem leituras freudianas muito equivocadas. Essa, por exemplo, dessa aí foi justamente. um Então, é essa que eu tô um problematizando absurdo. aqui. Tá, entendi. E abrindo para uma outra que vai Claro. justamente, que é aquela verdade inarticulável que o Rancière vai falar, que não dá, que Não vai tem, além, né? vai E além. que sabe, é o detalhe insignificante que vai trazer a potencialidade, né? Que vai dar ao mesmo tempo lá no que o Didi Huberman fala, né? De passar pela rasgadura, né? O efeito traumático, né? Que os historiadores de arte, muitos se recusam a ver isso, então vão atrás ali dos símbolos, né? Do que é mais essa leitura que termina, né, mais unificada. Na verdade, ele vai colocar ali Kant contra Freud, né, aquele sujeito kantiano unificado da razão, e o sujeito dilacerado freudiano, que, né, múltiplo. Mas tem essa questão essa crítica também à psicanálise no sentido de Freud, dessa leitura que a gente tem que ter cuidado. E péssima leitura que alguns psicanalistas fazem, que não tem nada a ver com justamente, Freud também, né? É um absurdo até. Na arte é além do individual. O sintoma na arte, ele transcende o individual. Transcende. Então, vai bater nos perceptos, né? Que é o que o Deleuze fala, são os afetos dos perceptos, que é o que transcende aquele que sente. Né? Isso está além da gente. É um retorno do real, algo que, né, você não tem como nomear, também não tem como dizer, né? E que a arte vem. E eu vou te dizer uma coisa, assim, pena que a gente vai, né, a gente pode também dar uma certa continuidade. Vamos terminar essa live agora e eu abro outra, só para a gente não ser interrompido aqui pelo Instagram, que corta. Tá? Eu vou terminar e vou abrir outra. Tá, ok. Para aí, tá? Dá uma continuidade. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Porque realmente vale a pena a gente falar um pouco mais sobre o feminino aqui na obra dela. Que espetáculo! Vamos ver se a Juliana entra. Vamos lá, Juliana entrou. Peraí, Juliana entrou. Ai, que bom. Então, Juliana, deixa eu botar aqui da imagem, mas eu queria muito que a gente pudesse falar um pouco mais, né, do feminino, né, de tudo isso que você vem com o teu corpo está ali, né, tem um acontecimento de corpo na sua obra. Isso, para mim, está muito claro mesmo, né, Juliana? Se esse feminino... era aquilo mais ou menos... aqui a imagem. Aquilo que eu tinha falado, nessa questão do feminino. Existe uma dimensão traumática nesses trabalhos, né? Que não é mais do que os trabalhos que se colocam mais como uma crítica mais, né, contundente a esses estudos, né, de gênero em relação à política, à cultura. Mas isso tudo passa por isso, né? Por exemplo, esse trabalho, assim, ele no livro da Silvia Federici, da historiadora italiana, ela vai falar muito, né, justamente da passagem do feudalismo para o capitalismo, né? Como é que é a condição da mulher, o corpo da mulher, quais são os processos, as violências que são impostos naquela passagem, que são violências específicas, né? Que aconteceram ali, que
na verdade, foram suprimidas da história, né? Então, ela já vai falar que o próprio Marx, apesar de ser uma análise marxista, né, né, dessa passagem, né, com enfoque no corpo da mulher, ela vai também criticar, né? Porque Marx não levou em conta, né, a separação né, a questão sexual do trabalho, o salário, a não remuneração, né, das mulheres no trabalho, enfim, todo o controle do Estado sobre a reprodução, né, feminina. Então, são todas essas questões, eu vejo que passa, sabe, que está na raiz disso. A gente hoje, tipo assim, eu achei uma libertação muito grande para mim ler eu devia ter visto, né? Parece que ele saiu em 2017. Foi um negócio assim que eu indico a todo mundo, sabe? Faz você entender. Se você tá com um monte de amiguinhos artistas, todo mundo, liberal, de esquerda, e vai para uma casa, quem vai cuidar, quem vai terminar fazendo a comida, né? Quem vai ter mais tempo para o lazer? As mulheres vão estar fazendo aquele trabalho não reconhecido, sabe? E isso era uma coisa que sempre me incomodou. Sempre tinha, sabe? Eu não entendia porque, né? Eu via comigo mesmo. Eu não tenho essa sabe? Eu não tenho mesmo sendo hétero, eu não tenho essa coisa da cozinha, do cuidado da doméstica. Não é uma coisa que eu fazer. De onde vem isso? Né? E com um livro, com a pesquisa dela, que é uma pesquisa, né, super séria, assim, ela vai mostrar justamente isso, que todo o processo do capitalismo, né, o capitalismo transformou a mulher na serva do homem. A verdade é isso, né? Então, quando estava ali, tinha, né, a partir do momento que as terras começam a ser, né, privatizada realmente, o corpo da mulher, né, é apropriado pelo homem e pelo Estado. Né? Então, vira mercadoria, né? Vira mercadoria, né? Então, eles vão... A caça às bruxas, na verdade, o que é? É uma classe dominante, rica naquele período, que vai, né, investir, né, para justamente criar o que é a feminilidade e o que é a relação, o que é a natureza. Para justamente o que é que interessa ao capitalismo, né? Com que essas duas instâncias sejam, né, sejam usadas, né? São só como recurso, né? Sejam subalternas. Então, essa violência, ela vai trazendo no livro de uma forma assim, super, né? Sempre atentando para as questões de raça, classe, gênero, né? Simplesmente vai trazer, né, os índios, vai tendo a colonização, né? Na colonização das Américas, então, né, extermínio do indígena, questão da escravatura, né, que aí vai mais além, é uma coisa mais específica ainda, né? Porque os negros nem eram considerados humanos. Qual o nome do livro mesmo? Caliban e a Bruxa, né? Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Deixa eu ver se ele não tiver aqui embaixo. Peraí, depois, se puder me mandar, que eu até boto. Aqui, a carinha dele. No Instagram depois, que eu quero comprar. É um livro grosso. Ele tem na internet a Elefante, as meninas que fizeram a tradução, elas disponibilizaram na internet. Né, gratuito também, tem para vender. É bom ter o livro também, mas o PDF que está liberado na internet, não é pirata, está liberado. Me interessa muito. Mas, Juliana, assim, a imagem, né, porque é interessante, quer dizer, assim, causa um mal-estar, né? Vamos falar, né? Mal-estar. Né? A própria vagina, né? Enfim, é algo que o Freud vai dizer que a gente tem uma necessidade até de tapar, né, de velar, né? E que isso sim Freud coloca. Ele vai dizer até que os cabelos têm um pouco essa função, né? Os pentelhos em cima ali para tamponar, para tapar, né, a vagina, sabe? Você poder ter esse pudor, né? É valorizado isso na feminilidade, de uma certa forma. E assim, até nos palavrões a gente não usa, né? A gente não usa as expressões femininas. A gente não fala buceta. Agora a gente fala caralho. A gente quando você fala buceta, fala direto. Então lá na obra, toda hora que acontecia alguma coisa, gente, aqui a gente só vai falar buceta. Ninguém vai poder falar caralho. Então também é uma coisa bem interessante, porque são muitos homens e eu lá, né, construindo uma vagina de 35 metros. Gente, você tinha que ter filmado isso na zona da mata. Então realmente um evento, é uma situação assim muito específica. Então surgem assim
Tudo que não você faço, imaginar, assim, são coisas imagina, desde engraçadas, você tá devia ter causando filmado. impacto na região, tá? Para É um impacto eles, né? grande. Eu faço ideia também, para eles ali também foi uma obra de arte deles, né? Ali junto com você, né? Realmente. Também, e na própria É, região também, né? Tem a questão dos evangélicos também, tem toda uma relação ali de... Que é isso que você está falando, né? Que o Freud fala, justamente, não era o Lacan que tinha a origem do mundo no ateliê e ele quando era tampava? O próprio Lacan, na casa, né? exatamente, botava ali, Na tinha casa uma dele, Lacan cortina. tampava. É verdade, a Então, origem do mundo. assim, é isso, né? A gente fala caralho, não fala buceta, entendeu? Então, Isso vai isso desde que, do mais isso, chula ao mais Lacan, vamos supor, é, dizer assim. isso que você traz e coloca, né, assim, em cena mesmo, assim, de uma forma crua, né, assim, sem véu, sem né, cortina aí, né? Você Tem uma mostra, crueza aí, essa crueza. tem uma É, mostração, né? tem De, essa crueza que tem no trabalho, na verdade, eu digo que é meu melhor artifício. Porque ao escolher, por exemplo, eu não quero sangue, eu quero meu sangue, ou eu quero sangue do boi, eu vou passar pelo processo, né, perigoso mesmo, né, de saúde. Meu médico ficou, você é louca, minha mãe ficou pé da vida porque eu tirei o DIU. Ou seja, eu busco essa aproximação, né, não artifício, o elemento mais original possível, mais real possível. Mas isso é apenas uma técnica, né, num processo, né, porque esse real aí, ele me ajuda. Ele podia ser artificial também, podia ser o artifício. Tem artistas que preferem usar o artifício e que conseguem também ter essa mesma força dessa violência, dessas mesmas intenções que eu busco no meu trabalho. Não é que esse real tá aí. Eu acho importante falar isso, né? Que essa busca pelo material original, real, é mais, né, para aumentar até essa ficção, esse real no impacto, no efeito do trabalho. É uma estratégia. entendi. Quer dizer, tem toda uma pesquisa sua em torno disso também. Na verdade, eu penso depois, eu faço. Tudo que eu faço, eu sou daquelas, eu faço. Por isso que, assim, para mim, eu preciso de um tempo para poder. Eu estou no doutorado agora, eu também, às vezes, estou trabalhando, falando de trabalhos que aconteceram há 4 anos, porque o tempo, o trabalho, ele também se apresenta para o artista. Né? O artista ele não tem essa consciência total de quando está fazendo a obra. E é bom que não tenha, porque se você souber o que você está fazendo tudo, não faz muito legal. É aquele momento que você está fazendo a obra, que você se espanta com a obra, que você faz, você começa a aprender com aquele trabalho. Isso é o momento legal do trabalho. Que é um então, pouco na também, verdade, é o que eu busco. é um pouco assim, é uma formação do inconsciente como um sonho, né? Quando você está sonhando, quando você conta um sonho que também te captura, te afeta, é um pouco esse processo do teu inconsciente mesmo, né? Uhum. Está ali te atravessando e você não sabe muito bem da onde que está vindo, né? Um pouco, E dá para fazer um repete, não, paralelo é total. com um sonho, né? Como é que a gente sonha tem um pouco a ver com a arte também, né? Não sei. Não, total. Os surrealistas já foram, né? Já investigaram bem essa relação e tem esse processo, né? Tem as repetições também, né? Essas imagens que já nascem para ser dilaceradas e que também não se deixam aprender, porque a tecnologia, a linguagem do sonho é de uma sofisticação tremenda, né? Nossa, Não é de uma exatamente. compreensão. Não Né? é Então, disso que se trata. Ninguém está aqui querendo compreender nada, né? Até porque já está ali tudo sendo dito, né? Através da e arte. ele já nasce esfacelado, ele já nasce incompreensível. Não é que ele já nasce. O próprio. Não é que ele já recusa. Né? A própria linguagem dele é essa. O Lacan tem uma frase também que é muito legal: diz assim, o artista não quer dizer, ele diz, está dito. Isso é maravilhoso. Está dito. Então, a surpresa é a modalidade de como o inconsciente se mostra. Uhum. É isso mesmo. Você se surpreende com a tua obra também, né, Juliana? Sim, e passa o tempo, você descobre outras camadas do seu próprio trabalho, né? Então é muito interessante isso. A obra, eu vejo a obra como um ser vivo ali. Ela tem, né? A gente muda também, a gente vai mudar e ela vai, né? Então, uma coisa que eu acho que eu tenho usado muito no doutorado é a questão do relato. O relato é uma ferramenta assim, importantíssima, né, para o artista que está pesquisando
Porque o relato, às vezes você vai, né, se você for apenas na teoria, no conceito, né, no pensamento teórico, você não consegue chegar em algumas camadas, né, que o trabalho, né, porque a arte ela consegue acessar várias camadas, essa coisa do inconsciente mesmo, ela permite, né, aquela coisa da escavação, né, da arqueologia, da prospecção. Então, o relato ele é uma maneira de você se aproximar dessas motivações, né, sabe, desses métodos para o artista. Então, eu uso bastante o relato. E é uma ferramenta da psicanálise, né? O relato, não, isso que eu ia te perguntar. Você faz análise? Eu fiz muito tempo. Eu era aquela adolescente bem complicada. Eu dei muito trabalho para meus pais. Então, comecei a fazer análise bem cedo. E era freudiano. E, ao mesmo tempo que eu fazia análise, eu queria estudar. Eu era bem estudiosa da psicanálise, na verdade. Que legal. Mais nova. Entrei na Sociedade Psicanalítica do Recife, tinha aula. Mas, por um lado, era bom e era ruim, porque eu transformava a sessão, meio que transformava os psicanalistas em professores, sabe? E era bacana. Depois eu fiz, não, vou dar um tempinho aí. Mas, de vez em quando, é aquela língua, uma língua esquecida, assim, sabe? Que vem muitas coisas. Tem um professor ali. Porque é um processo, fica ali, né? Fica ali. E Lacan eu achava complicado. E aí teve uma professora da Faculdade de Filosofia, que eu fiz um curso lá, que transformou, como ela dizia, Lacan e Papa, assim, e ele entrou, sabe? Eu era muito mais nova, né? Enfim, mas, algumas coisas voltam agora. Mas o relato que você está dizendo assim, na arte, como é que ele se dá? Esse relato que você está se referindo? O relato que eu estava me referindo é justamente você contar o seu processo. É um relato, se você for ver, por exemplo, eu acordei, peguei, mexi um relato, você fala como você realizou a obra. Também na performance, que tem muita ação, que tem muita, né? Então, se você começa relatando quais foram os seus movimentos, o que é que você fez, o que é que aconteceu, quando você vê, você tem ali, sabe, vários elementos para você que vão dando gatilhos para vários significados. Tá entendendo? É um mecanismo, eu digo assim, mais para o estudo mesmo. Na verdade, é uma coisa mais acadêmica aí, né? Que a gente está no doutorado. Claro, que você tem todo que enquadrar também, de uma certa forma, uma escrita, né? Então, eu tenho tomado muito partido do relato. Tem sido assim, uma coisa muito importante. Eu tenho visto que, nossa, como ajuda. Na elaboração, né? Porque esses mestrados, doutorados, como falam, de artista, né? É uma coisa que é interessante, né? Porque é o artista ali falando, analisando sua obra de uma certa forma, ao mesmo tempo termina sendo uma crítica, e você está ali, claro, em diálogo com autores, outros artistas, com o tema, né? Mas é tudo que perpassa o seu trabalho que você está lidando, né? Na verdade, você teria que apresentar, né? Um trabalho visual, plástico, né? Para a conclusão, seja lá do doutorado ou do mestrado, e a sua tese, né? A gente tem 2 trabalhos, na verdade. Sim, né? Isso está tudo inserido. Está inserido. Está tudo inserido. Então, essa metodologia eu acho interessante do relato. E eu usei também muito na verdade, é uma escrita, achar essa escrita do artista, né? E eu acho legal essa parte desse lado acadêmico, né, que eu venho fazendo, porque é justamente uma maneira de me aproximar dessas forças. E a maneira como eu me lanço nesses trabalhos é tão intempestiva, que eu preciso de tempo, que eu preciso de instrumentos até para eu poder dar conta do meu próprio trabalho. Imagino. Então, não faço ideia. A academia é um instrumento que eu tenho para poder também acessá-lo. Porque é isso, a gente não dá conta, a gente não é senhor de si. E até poder descansar, né? Assim, de uma certa forma, né? Também. É muito... Sabe, você faz uma coisa ali, depois você relatando, cara, fiz isso porque aconteceu isso e tal, no processo artístico se deu, né? Então você vai... na verdade, é um jogo, né? É muito interessante, assim. Eu acho que é divertido também, apesar de ser bem, né, tenso, né? Porque você não está livre ali, você tem um ABNT ali, você tem os prazos, você tem tem horas que dá vontade... Não. Mas olha, Juliana... Olha, vou te dizer, eu gostei demais de conhecer você. Já tinha conhecido a sua obra antes de você, né? Mas está sendo um prazer aqui a nossa conversa.
E aí vamos ver A se gente quando vai você vier ver, aqui foi no Rio meu. também, vamos ver se a gente consegue se conhecer, né? Ela botou aqui é um É, testemunho. vamos. Faço Se questão de der te para receber fazer a minha aqui. defesa do doutorado ao vivo, que eu acho difícil, mas se não, eu vou. E aí a gente se vê, né? Se Vamos marcar. Queria te agradecer conhece ao muito. vivo. Ah, gente, eu queria agradecer a todos que participaram aqui, a você pelo convite, foi ótimo, né? Falar é sempre um prazer, né? Uma coisa que eu aprendo também. Foi muito bom essas fotos invertidas, eu acho que foi legal, sabe? Começar pelo fim. Não, isso aí, né, foi, te botou, né, causou uma surpresa também em você, né? É, Um ato, né? é, A Márcia é maravilhosa, Juliana e Júlia empolga o testemunho. Muito obrigada. Amiga minha obrigada psicanalista também. te agradecendo. Olha, vai Que ficar ótimo. gravado na página, depois vai para o YouTube. Então, eu tenho um canal que chama Arte do Inconsciente. Ótimo. E aí depois vai ficar lá e é bom, porque aí fica direto, sabe? Assim, lá no canal. E hoje mesmo já está ali na página. As pessoas entram, sabe? Esse horário é meio ruim, né? Porque as pessoas estão É, esse horário é meio trabalhando. difícil. E aí depois entram, dá umas 200 pessoas, assim, sabe? De visualização Que depois, ótimo. tem mais. Acho que vai ser bem bacana. Tá bom, Kate? Então, um Tá beijo bom. grande. Beijão e Tchau. obrigada. Tchau, gente. Obrigada a todos. Tchau.